História e identidade. As teorias científicas debatidas durante o século XIX falavam da suposta inferioridade da raça negra. O conceito biológico de raça caiu durante o amadurecimento dos debates nos séculos seguintes. Porém, os efeitos da teoria do embranquecimento da população brasileira e o mito da democracia racial negaram e apagaram a nossa história e identidade. Com troca de ideias, intervenções musicais e artísticas, pretendemos discutir os dois mitos, traçando um resgate histórico de nossa identidade. Buscando contar uma nova história a partir das produções artísticas periféricas. Está no ar a websérie Terreiros de Memória. E neste primeiro episódio, hoje com um militante da MEOB e professor Geraldinho, artista plástica e grafiteira, tá aí na Índia. E agora com vocês para começar com o músico Daniel Silva e sua música Revolução Raiz. Com a força dos braços dos meus ancestrais, sigo meu caminho sem olhar a quem olha o traço do rosto, nariz, todo o corpo, raiz que com o tempo cresceu além. Entre ruas de terra árida, favela, o segredo da selva é não sucumbir. Entre naves, negreiros, capitães do mato, só resta o povo preto existir. Vamos tentando viver em meio a esse mundo cão. Vamos entendendo o porquê de tanta alienação. Nossa justiça é cega e a burguesia impera. Onde o preto é morto a bala, mas ninguém sabe de nada. A cada dia vamos matando um leão no cumprimento da nossa missão. Mas meu rugido é mais forte, melodia, mais que rima, sai uma nova canção. O tempo é rei e o mal vai passar, cabeça fria, mente no lugar. Já, Rastafari. O tempo é rei e o mal vai passar, cabeça fria, mente no lugar. Já, Rastafari. Vamos viver, mas sem moderação. É consciência, resistência, manifestação. Sair da zona de conforto, ampliar a visão. Com já na frente da situação. A vida é muito mais do que televisão. A vida é muito mais do que obedecer patrão. Sair da zona de conforto, ampliar a visão. Povo preto, revolução. O tempo é rei e o mal vai passar, cabeça fria, mente no lugar. Já, Rastafari. O tempo é rei e o mal vai passar, cabeça fria, mente no lugar. Se organizar pra desorganizar. Já, Rastafari, vamos viver.
vamos viver a liberdade do seu coração. Ninguém vai tirar de você. Vamos viver, vamos viver a liberdade do teu coração. Ninguém vai tirar de você. E agora vamos conversar com o professor de História da Rede Pública do Estado e militante da MEOB, Geraldinho. Você poderia elaborar um breve histórico da construção da identidade do negro no Brasil? Bom, as minhas opiniões elas vão estar calcadas em 3 grandes conceitos marxistas. O primeiro, o materialismo histórico. O segundo, a dialética. E o terceiro, como fio condutor, a luta de classes. Então, na nossa opinião, minha e do MEOB, nós opinamos que a luta contra a opressão, a luta contra o racismo, ela está junta com a luta contra a exploração. Sim. Então, a luta contra o racismo é a luta contra o capitalismo. E a solução da luta contra o racismo é também concomitante junto à luta pelo socialismo. Então, nós opinamos que essa discussão ela vem casada. Nesse sentido, nós escolhemos 3 grandes momentos para construir a história da nossa identidade. Nós achamos que isso se expressa numa combinação entre ação individual, mas como expressão máxima da ação do negro, a ação coletiva. Então, o primeiro grande fato, a abolição. É quando nós, enquanto população, entramos no mundo capitalista, na sociedade da época, como gente. Antes éramos coisa. Coisa tipificado aí no conceito desenvolvido por Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, quando nós nos transformamos em classe trabalhadora, escrava, assalariada, a nossa situação mudou. Foi o grande primeiro momento onde nós nos aparecemos na história enquanto classe trabalhadora negra livre, enquanto povo. Portanto, esse é o nosso primeiro grande momento. E também é o primeiro grande momento onde o Estado vai mostrar as suas políticas públicas em relação à população negra. Ou seja, nenhuma. Nós fomos sem escala, direto da senzala para a favela. Então, esse é o nosso grande primeiro momento como identidade negra. O segundo, eu escolhi, vamos dizer, 78, com a construção do MNU, Movimento Negro Unificado. Foi quando o movimento, talvez um dos mais antigos do país, do movimento negro, se apresenta à população, se apresenta ao país e apresenta a nossa questão como uma questão a ser resolvida dentro das diversas questões ser resolvidas no nosso capitalismo tardio, que é a questão racial. Ela aparece como questão e vai criar uma polêmica exatamente por ser colocada à luz, como sempre ela esteve nas sombras. E o terceiro grande momento, agora a década de 90. Vamos dizer, a afirmação da nossa identidade, tal da negritude. O que se transformou em negritude. Então você tem em 2001, em Durban, na África do Sul, uma conferência mundial. Então esse tema já não é mais uma pauta apenas nacional, ele é pauta mundial. Significa que o problema se coloca em dimensão também internacional. Tem uma conferência contra o racismo, a xenofobia e forma de intolerância em Durban. Dessa conferência vem daí a nossa grande ação dos anos 90, que é a Marcha Zumbi Mais 10, que nesse momento o Estado brasileiro mostrou como ele trata democraticamente a população negra. Ele bateu em todo mundo na marcha. Em criança, em adulto, em velhinhas, em mulheres, em negros, em brancos. Eles foram democráticos, bateram em todo mundo, para mostrar que para eles a questão social, a questão racial ainda é caso de polícia. Então eu descreveria essas 3 grandes questões, pegando a questão da negritude, porque a partir do Brasil, da Marcha Zumbi Mais 10, você tem uma preocupação do Estado brasileiro, uma vitória do movimento, obriga o Estado brasileiro, racista, capitalista, a reconhecer a questão racial como uma questão nacional.
Vem daí a Lei 10.639, vem daí os pareceres curriculares, vem daí as diretrizes curriculares nacionais, vem daí a 12.288, a 12.711, todas as legislações que tratam especificamente da questão do negro, da questão racial. Então, esse terceiro grande momento da nossa identidade, que é a negritude, ela hoje pega uma gama muito grande de atividades e ações, passando pela ação tradicional, institucional, da ação sindical, dos movimentos mais tradicionais, entre aspas, até a grande movimentação que pega hoje toda a periferia das grandes cidades, com as ações de movimentos culturais, movimentos artísticos autônomos, saraus, manifestações que reafirmam a nossa identidade. E agora vamos trocar ideia com Tainá Índia, grafiteira e artista plástica que utiliza de sua arte como ferramenta contra o racismo, mostrando e valorizando a identidade e estética negra, aliando a diversas formas de linguagem para lutar e combater preconceitos. Então, acho que o trabalho ele é super importante. Eu vejo isso pela minha enteada. Ela estava num processo muito difícil de aceitação. A gente sempre ia pintar junto, né? Antes de eu começar a namorar o pai dela. E assim, eu sempre chamava ela para pintar junto comigo e ela despertou o interesse dela através do grafite. Então sempre que podia, a gente estava pintando junto. E depois que a gente começou a namorar, eu vi que ela estava passando por um processo muito delicado. E aí eu cheguei, falei, olha, tá acontecendo alguma coisa e a gente precisa ver o que tá acontecendo, né? Por que ela não se aceita do jeito que ela é? E a gente descobriu que na escola ela estava sofrendo bullying, estava sofrendo racismo. Então foi através disso, através da minha arte, que eu consegui ajudar ela a se aceitar, a se identificar. Então hoje em dia ela já pega, às vezes a gente está num ônibus, tá no meio da rua, então ela já sai armando o black dela. Então assim, era sempre o cabelo preso. E hoje em dia eu vejo que através dos meus trampos ela conseguiu meio que se libertar. Então ela se aceita mais. É difícil, não foi um trabalho fácil. Demorou um pouco de tempo. Só que a aceitação dela tá bem maior hoje. Não só ela, como outras meninas, até mesmo o pessoal da minha casa. Tainá, ultimamente os movimentos artísticos e de luta têm aumentado. Em relação aos grafitaços, na sua opinião e visão, as mulheres têm participado mais? Acho que até antes do grafitaço, né? O grafitaço veio para impulsionar. Graças a ele também muitas mulheres se uniram, foi conhecendo outros movimentos, né? E através desse conhecimento, desses grafitaços, teve uma união maior e a partir disso elas estão mais na ativa. Pode crer. Então você se considera com várias meninas que estão no movimento como referência para as mais jovens e tal, né? Não deixa de ser, né? Porque a partir do momento que a gente está na rua e faz alguma intervenção, participa de algum movimento, tem como referência. Então acredito que sim. Pode crer. Assim, como militante, o que é ser um negro no Brasil? Vou contar umas historinhas da minha vida para contextualizar o que é ser negro, porque a minha família, ela tem uma especificidade. A minha família viveu durante muito tempo, eu fui educado no centro de Campinas, eu sou campineiro. Sim. E com muito orgulho pontepretano. Sou campineiro e minha família morou no centro. Sim. Imagina isso, tenho 52 anos, sou 64. Quando eu entrei no pré-primário, isso existia na minha época, não existe mais, agora é o ensino infantil, tinham quase 300 crianças nessa instituição pegando o ensino hoje que chama Fundamental 1. E tinham 2 negros na escola inteira, eu e minha prima. Então imagina a situação, a Sibéria e 2 pretinhos ali no meio. Se bater uma foto, sai nós 2 lá tranquilo. Sibéria tudo congelada. Então você tinha uma situação onde nós éramos dentro da escola uma atração.
Festa junina, adivinha quem era o noivo? José Geraldo. Só podia ser, só tinha um preto na escola. Ele tem que ser o noivo. Festa de final de ano. Eu não posso ser Jesus Cristo, aí também não dá, porque Jesus Cristo é branco de olho azul, mesmo nascido no Oriente Médio. Bom, quem eu fui? Eu fui logo um dos 3 reis magos, Baltazar. Portanto, nessa época, eu era visto meio como uma atração dentro de uma escola. Era um queridinho por ser o único negro homem e minha prima a única negra da escola. Corta. Minha tia em Campinas, nós somos uma família que tem casa própria lá em Campinas. Minha tia é negra, já é falecida, bate na porta, ela abre a janela, a pessoa fala, por favor, chama a sua patroa. A minha tia é muito espirituosa. Fechou, não tenho dúvida, fechou, foi, deu uma voltinha, veio de novo e falou, pois não. Aí a pessoa ficou olhando com cara de tacho, tipo, desculpa, pá. Terceiro, eu trabalhei na FEPASA e nos anos 80 era uma grana legal. Então eu fui viajar para o Nordeste e fui de avião. Imagina a reação de uma nave espacial chegando aqui agora, aqui na Interlagos, descendo o marciano e falando, alô, humanos! Foi a mesma que eu tive quando eu entrei no avião. Imagina, isso foi 88. Existia cruzeiro ainda, Varig Cruzeiro. A hora que eu entrei no avião, foi uma comoção. Uma coisa... Todos os passageiros me olharam, como se dissessem, o que ele está fazendo aqui? Então não houve ninguém que dissesse, os negros não podem estar aqui. Mas a atitude foi muito mais grosseira do que eles tivessem dito. Então eu passei um dos maiores constrangimentos da minha vida na minha primeira viagem de avião. Eu morei ali no centro, entre a Augusta e a Consolação. E ali na esquina da Consolação tem uma rosticeria chamada Bolonha. É uma rosticeria muito antiga, muito famosa, frequenta muita gente da casa dominante ali da região. E um dia, eu morava ali perto, então eu estava sempre ali e conhecia os garçons. Um dia eu tô lá, cheguei um domingo, fui comprar as coisas para comer e chego, aí fulano, Beltrano, aquelas coisas que você faz em todo boteco. Uma pessoa que estava ali, um homem de idade mediana, branco, e ficou me olhando, se incomodou com a conversa, até que ele não aguentou e veio me falar comigo e perguntou, você é jogador de futebol? Eu falei, não, desse tamanho aqui não. Aí, então você é artista. Falei, sim, eu sou professor. Mas imagina, ele ficou tão incomodado com a minha presença em um local onde ele não achava que eu deveria estar. Por último, meus amigos, um amigo meu morava ali na Alameda Jaú. E eu frequentei ali a casa dele há muito tempo, meus amigos de Campinas. E tinha uma hosteria ali, naquela região, chamada Hosteria Del Generale. Um dia eu levei um amigo meu para almoçar comigo. Chegando ali na porta, ele falou, não vou entrar. Como você não vai entrar? Não vou entrar. Ele vai entrar, não vai entrar, eu vou entrar, não vai entrar. Acabou que ele não entrou. Qual é o fio condutor de todas essas historinhas que eu contei? Nós temos um lugar para a sociedade. E quando nós aparecemos em lugares onde nós não deveríamos estar, nós viramos a sensação. Às vezes pela positiva, mas muitas vezes pela negativa. Um destaque, né? Um destaque. Por exemplo, ninguém me impede de entrar em nenhum shopping bacana e nem no shopping Morumbi. Mas se eu entrar na loja de departamentos, alguém ficará de olho em mim. Então, ser negro no Brasil continua a ser a matar um leão por dia. Sim. Continua sendo matar um leão por dia. Você tem que todo dia reafirmar todas as suas convicções, porque elas serão testadas. Como que a negação da identidade étnica do negro afetou os aspectos socioeconômicos e essa parcela da população? Imagina o seguinte, você acaba um processo escravocrata de quase 4 séculos. Nós somos o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então nós temos primeiros lugares.
Nossos primeiros lugares são esses. É o último país do mundo a acabar com a escravidão do século XIX. Quando você acaba com a escravidão, esse setor ex-escravo, ele vai necessitar de ter uma política pública social para sua reinserção dentro da produção do modo produtivo daquele país. Se você não tiver uma política de Estado para reinseri-los, você vai marginalizá-los. Foi exatamente o que fez o Estado brasileiro. Não deu nenhum tipo de ponte para sua reinserção. Então nós fomos geograficamente, então a geografia responde à sociologia, então o problema da periferia tem a ver com o problema social. Você escolhe os locais onde você mora, quem pode escolher, e alguns moram onde podem. Então, portanto, não é uma escolha, o desenho urbanístico das grandes cidades, não, é uma demarcação social. São muros que não são iguais ao de Israel na Cisjordânia, mas são muros bem construídos. Os jardins têm um muro que não permitem que nós entremos, o muro da economia. Sim. Pegaram a ideia aí? E para terminar aqui, né, a última pergunta é como promover, né, de que forma promover este debate em espaços educativos, e como os educadores podem abordar esse tema tal, e como que os jovens podem buscar referências, informações para poder participar e debater, né, através do intelecto, assim, saber o que está falando também para poder propagar as coisas boas tal. Acho que a primeira coisa é trabalhar um conceito de um marxista chamado Louis Althusser. Ele dizia que a escola é um aparelho ideológico do Estado. Eu não concordo com as conclusões que ele chegou ao final do estudo, que ele dizia que, portanto, ela não pode ser modificada. Eu entendo na estratégia, mas não concordo na tática. Acho, portanto, que a escola é um grande espaço hoje de disputa para qualquer tipo de movimento que queira ir até ela para dialogar com os jovens. Sim. Também com os professores, do ponto de vista sindical, no entorno, a comunidade. Então, é um espaço privilegiado de disputa política. Mesmo porque as políticas estatais e públicas do último período, se você relembrar aqui as leis que eu falei, todas têm relação com a educação. Então, portanto, aqui se adotou um chavão, como dizia Itamar Assunção, chavão é uma chave que abre uma porta grande. Que a educação é espaço de ascensão social. Sim. Porque aqui se adotou esse conceito por trás das diversas legislações que aparecem para amparar a luta contra o racismo. A Lei 10.639, Estudo da África, todas elas estão dentro da escola pública. Então, portanto, é um espaço privilegiado para os educadores. Acho que os educadores, porque a legislação diz para introduzir isso em História da África, portanto, só se faz uma leitura restrita da legislação, só é para humanas. Não tem História da África em Física, em Biologia, em Química, não tem. Agora, numa leitura mais ampla de luta política, significa, portanto, que nós podemos fazer esse debate no plano pedagógico da escola, para que essa questão seja eixo transversal durante todo o ano letivo. Então, as escolas onde se debate, onde a situação é mais caótica, quando mais o aluno entender por que ela é caótica, ela deixará de ser caótica. Ela é caótica exatamente por se não entender o que está acontecendo. Então, tudo de ruim acontece comigo? Não é porque o Pelé está bem, e está bem. E outros negros estão melhores ainda, é que me satisfaz. Sim. Porque a grande maioria da população negra continua nos mesmos locais. Nos locais geograficamente mais distantes, com menos condições, com menos escolaridade, nos postos subalternos, com menos informação e tratados ainda como o número 1 se tem algum crime no local. O suspeito número 1 é sempre o preto, não é o mordomo.
na nossa historiografia é o preto. Então, portanto, a luta contra o racismo e a questão racial tem que ser assumida por todos aqueles que lutam contra a injustiça. Aquilo que dizia o Che. Qualquer injustiça me incomoda. E para entender o que o Brecht falou. Então, levar o gay, não era comigo. Levar o branco, não era comigo. Agora estão me levando, mas agora é tarde demais. Então, não vamos suportar nenhum tipo de injustiça, seja com quem for. Então, o povo negro tem que estar na linha de frente da luta contra a justiça social, contra qualquer for, e para conquistar o seu espaço social e econômico, para reverter a visão cultural que se tem sobre nós. Onde o nosso mês é o mês de fevereiro, do carnaval. Os outros 11 meses voltamos ao mesmo lugar de sempre, o esquecimento. E agora, para encerrar o nosso primeiro episódio, o artista Daniel Silva nos presenteia com mais um trabalho autoral. Acompanhe também nossa websérie nas redes sociais que está passando aqui na telinha. Obrigado para quem nos acompanhou e até o próximo episódio. É nóis. Eu sou aquele do morro do pé descalço na chuva, na rua corre à vontade, que na viela se apura, que na favela se esconde. Ouve um funk e um rap, aquele samba macossa que se estampa na pele. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conta a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conta a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou. Eu sou daqueles que morrem se correm na noite escura. É arrastada por carros ou abusada na rua. Na escola não aprende, aprende a viver na luta. Garrafa, papelão, lata, dormindo à luz da lua. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conto a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conto a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou. Peço licença ao meu Senhor, pra algum meu protetor que me proteja e que me guie nessa estrada da vida, com afeto e com amor. Peço ao santo guerreiro que nos livre e nos liberte desse navio negreiro. Negro não negra a cor que carrega. Se negro negra somente do que agrega. A sociedade segrega, retenso a fala. Princesa Isabel não ligava pra senzala. Então se liga na fita escondida por toda a história que na escola é lida. Da gente da nossa cena sem preconceito, viver algum dia somente na lida de mal com extativa. Angela Davis a ligar, Dandairas história. Histórias na pele e no corpo, estampadas na alma. O semblante tem um sorriso, mas sem esquecer o ferro que marca e que se acreditar. Punhos cerrados a arriscar, tudo se intensifica, pra não ter que se acreditar. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conto a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou. Eu sou negro, cafuso, crioulo, nago, maluco. Não tenho medo e assumo a minha cor. Conto a história de fato que eu sou zumbi, não macaco. Essa falácia foi Clarinho que criou.